vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou. Graça e paz do Senhor Jesus, aos irmãos presentes, os que estão em casa também, acompanhando pelo canal YouTube da igreja. Estamos nesse domingo que comemoramos a ressurreição de Cristo. Para nós, cristãos, nós sabemos que não é só esse dia, mas a ressurreição é base da nossa fé. Em cada Santa Ceia, em cada dia nós deveríamos lembrar disso, de quem Cristo é, do que Ele fez, do amor de Deus. E estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, será sala única, teremos também uma Santa Ceia. Desde já convido os irmãos para a programação logo mais no culto das 18 horas, onde teremos uma cantata musical. Vamos ficar de pé para uma oração. E depois leremos juntos o Salmo 134. Oremos, irmãos. Senhor, nós aqui estamos, Senhor, celebrando a nossa vitória, a Tua vitória, a crucificação, que foi a humilhação pela qual também nós nos identificamos. Quando Cristo foi crucificado, foi em nosso lugar. Mas, quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntos para uma viva esperança. E aqui estamos ainda hoje, Senhor, centenas de anos depois, mas isso é verdade na nossa vida. O Teu poder nos alcançou, nos transformou, e assim queremos viver cada dia pela fé, na esperança, Senhor, na esperança, na certeza da vida eterna. Abençoa-nos nessa Escola Bíblica Dominical, recebe os nossos louvores, orações, e obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mesmo ainda de pé, Salmo 134, vamos fazer a leitura. Salmo pequenininho, 3 versos ainda, a convocação ao culto vespertino. Vamos ler então juntos. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Podem sentar, meus irmãos. Vamos fazer uma oração de ações de graças e intercessão. Temos muito a agradecer a crucificação de Cristo, estamos aqui festejando a Páscoa, sejamos gratos. Eu tenho vários motivos, como sempre, de oração. Há um pedido aqui que Simone compartilhou, é uma criança, João Gabriel, que os irmãos devem estar orando. Ele fez cirurgia, uma cirurgia séria essa semana, e não está passando bem. Então, há um pedido de oração por essa criança que fez cirurgia há poucos dias. É o João Gabriel. O cunhado do presbítero Edivan, o Renac, está enfermo, e ele compartilhou com a igreja, pedindo oração pelo seu cunhado. Está bem enfermo. Continuemos orando por Marcelo, que é o irmão de Socorro Teles, que era para ter feito a cirurgia segunda-feira passada, adiaram, provavelmente vai ser amanhã. Então ela pede que continuem orando, eles estão nessa batalha, uma cirurgia cardíaca séria também. O país que devemos orar essa semana, escolhido, foi o Irã. Oremos pelo Irã, pela evangelização, perseguição muito grande ali aos cristãos ali no Irã. São esses os motivos, façamos uma oração nesse momento. Cada um ore por si, oremos uns pelos outros também. Oremos, irmãos. Senhor, esse é o momento de nos prostrarmos juntos, aos pés da cruz, Senhor, nos prostramos. Ali na cruz nós vemos, Senhor, a nossa vitória, nós vemos a justificação, a ira de Deus sendo derramada em Cristo, que era para ser em nós, mas o Senhor nos livrou.
e nós te adoramos em espírito e em verdade. Nós reconhecemos, Senhor, nós não vimos, mas cremos, porque o Teu Espírito Santo nos revela, a Tua palavra nos ensina, e nós podemos dizer, cremos, é verdade, é verdade. A Tua igreja, Senhor, ela é responsável pela verdade. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui te adoramos por toda a história, pela Páscoa passada, pela libertação ali do Egito, pelo Mar Vermelho que se abriu, os anos no deserto, a chegada em Canaã, os profetas, tudo, até Jerusalém, quando Cristo nasce, vive e se entrega. Nós te adoramos, Senhor, e o Senhor ressuscitou. Muito obrigado. Recebe a adoração de cada um de nós. Sinceramente, Senhor, nós te adoramos e te agradecemos. Possamos crescer na fé, crescer no conhecimento de Deus. Oramos por esses motivos que foram falados, também pelos aniversariantes. Queremos te pedir que o Senhor abençoe o João Gabriel, essa criança que está enferma. Tem misericórdia. Abençoa, Senhor. O teu poder esteja com ele, o poder que ressuscitou Jesus, consolando, abençoando e curando, se assim for tua vontade, e com sua família também. Abençoa o Renaque, que está enfermo. Oramos também que o poder da ressurreição esteja bem perto dele. O Marcelo, irmão de Socorro Teles, da mesma forma, e possa desfrutar da paz, da graça, do poder da ressurreição. Abençoa ali os iranianos, Senhor, da fé, dá graça aos missionários, dá força à igreja perseguida, que eles também possam perseverar em meio aos sofrimentos. Obrigado pelos aniversariantes, por Guto, Luziana, nossa irmã Marta, o pequeno Arthur, nos alegramos com eles, rogamos que o Senhor os abençoe. Abençoe também os casamentos, os aniversários de casamento, as pessoas, seu Antão, dona Joseni, nosso irmão Henrique e Deusimar. Obrigado por Pedra d'Água também, que estivemos evangelizando na sexta-feira, em nome de Jesus. Amém. Eu quero parabenizar, não é, os irmãos que aniversariaram. O pequeno Arthur vai ser essa semana, não é? Dia 19. Guto fez aniversário essa semana. Não estou vendo o Guto. Não está representante ali. Rúbia, leva um abraço para Guto. A esposa Luziana Medeiros e nossa irmã Marta. Deus abençoe cada um de vocês. Mais alguém que fez aniversário essa semana que não foi citado, dá um sinal, que às vezes a gente não tem controle de tudo isso. Então, também vimos essa semana, oramos quarta-feira para o seu Antão, dona Joseni. 53, é isso? Eita, cheguei perto. 54, graças a Deus. Melhor ainda, parabéns. Deus abençoe vocês, essa união, toda a família, netos. Já tem bisnetos não é? Ainda não, tá vendo? Estezinha nem a mais velha não, né? Não, né, Itiel? Itiel olhou assim com cara de vovô. Não, ainda não, pastor. São os filhos de Ido, né? Ok. Então, louvado seja Deus. Henrique e Deusimar, eles são membros aqui da igreja, mas moram em Soledade. Então, oremos por eles também. Eles têm 2 filhos, o menino é Daniel e a menininha, eu não lembro do nome. Também não, né, Léo? Mas Deus abençoe essa família ali em Soledade. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos cantar ao Senhor, adorando, através da música. Convido os irmãos do Neto, vamos cantar ao Senhor. Ok, irmãos, estamos todos de barriga cheia, não é? Vamos ficar de pé. Vamos erguer as nossas vozes e cantar glória. Erga sua voz com todo o seu fôlego para cantar ao Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer,
vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transforma do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Eu que era cego agora posso ver, contemplar. Ó Pai, queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que unidos foram pelos meus irmãos e agora podemos dar as mãos, pois temos todos somente só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz importada. Canto glória, minha pé. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia, Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo
desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Desfrutar do seu amor, viver sempre em a grandeza de Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. Não há nada melhor, nada melhor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, nosso bom pastor. Amém. Ele pode sentar. Convido um dos diáconos aqui à frente para o recolhimento de dízimos e ofertas. Convido o coral Doce Voz também a cantar nesse momento.
Oremos, irmãos. Verdade, Pai, não somos merecedores. Tua graça nos alcançou. Nós não podemos fugir, não podemos justificar, mas te damos graças porque essa graça nos alcançou. E como fruto disso, tudo que temos é teu, Senhor. Reconhecemos que todo o nosso trabalho, todos os bens, todos os dons, nada vem de nós mesmos, vem da graça de Deus. E por isso, com alegria, ofertamos, dizimamos e pedimos que o Senhor abençoe com sabedoria a igreja para conduzir bem esses recursos. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de convidar o nosso grupo coral, nosso imenso grupo coral que foi formado, chama Grupo Coral, esse nome foi Andréa que deu, tá? A gente não teve muito ensaio, mas isso aqui é só uma prévia do que vai ser o nosso musical hoje à noite. Deixa eu desligar aqui. Ok. Bom, vai ser uma prévia do nosso musical hoje à noite. Temos... Cadê Itiel? Itiel, por favor, se faça presente. Ele não vai poder cantar hoje à noite porque saiu a escala dele depois do nosso único ensaio. Nós tivemos um ensaio maravilhoso, né, regado a pizza e muitas risadas. Muitas risadas. Ok, eu vou passar o microfone agora para que esse microfone eu estou usando dele ali, tá? Então, o nosso musical vai se chamar Ele Vive, e essa é a última música do musical. Então, você aprende hoje de manhã e vem hoje à noite cantar com a gente, tá?
Convido os presbíteros aqui presentes, nós vamos participar da Santa Ceia nesse momento. Vou abrir a palavra do Senhor em Filipenses. Capítulo 2 de Filipenses, verso 5 a 11. Aqui nós vamos ver o exemplo de Cristo humilhado. Ele foi humilhado voluntariamente, mas depois que ele ressuscitou, foi aos céus, ele foi coroado, foi recebido nos céus. Ele tem um nome que está acima de todo nome, pelo qual nós somos salvos. Deus nos salvou, Deus lembrou-se de nós, teve misericórdia através de seu Filho. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, enquanto participamos dessa mesa, nós devemos lembrar disso, do nome sobre todo nome. Devemos dizer, cremos, nós reconhecemos a maravilha de Deus em Cristo Jesus, nós entregamos nossa vida, queremos viver não como pessoas que não creem nisso, mas queremos ter uma vida transformada, uma vida em crescimento, uma vida rumo à maturidade. A cada dia, os efeitos da crucificação, do ressurgimento de Cristo devem estar presentes na nossa vida. O poder que ressuscitou Jesus habita em nós, e isso vai nos transformando de glória em glória, de fé em fé. E ao participar da Santa Ceia, devemos lembrar que estamos fazendo em memória dele, lembrando dele. O pão representa o corpo de Cristo, partido, moído por nós. O cálice, a nova aliança, o perdão dos nossos pecados. Essa mesa não é apenas da Igreja Presbiteriana do Brasil ou do Catolé, mas todos aqueles que creem, que já foram batizados, podem participar nesse momento. Aqueles que ainda não se batizaram, mesmo tendo crido, aguardem um pouco para primeiro receber o batismo e depois poderão participar conosco. A Santa Ceia é um resumo de todo o Evangelho. Todo o Evangelho está ali como símbolo. O pão, o cálice, devemos lembrar de toda a história, tudo que isso representa, e assim adorá-lo, agradecê-lo. É uma celebração, é uma festa. Cristo ressuscitou, nós devemos tomar com temor e também com alegria. Vamos orar mais uma vez. Senhor, consagramos a Ti esses elementos, confessamos os nossos pecados, mas com fé celebramos, Senhor, a nossa vitória. As Tuas promessas são nossas e queremos viver como Cristo viveu. Ele se humilhou. Queremos que os mesmos sentimentos que estavam em Cristo estejam sobre nós, na igreja. Devemos tomar a forma de servo, sermos humildes e assim somos vencedores nele. Ele tem um nome que está acima de todo nome e nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, em gratidão, em consciência de fé, porque Cristo está vivo. Amém. Podem servir, meus irmãos. Graças eu te dou. Sacrifício de amor que me conduz.
graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. É o Senhor, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Se alguém não foi servido, dê um sinal, por favor. Os irmãos servirão. Se alguém ainda não comeu, bebeu, pode comer. Beber. Elevo minhas mãos
ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Oremos, irmãos. Digno é o Senhor. O Senhor entregou-se por nós. Deus Pai deu uma missão a Deus Filho e Ele aceitou. Muito obrigado. O Senhor perseverou até a morte de cruz. E hoje estamos nós, os frutos, além das primícias, nós somos os frutos que continuam a brotar a cada pessoa que se converte nesse mundo, novos frutos. Muito obrigado, Senhor. O resultado do teu penoso trabalho é maravilhoso. É a igreja, somos nós, é a eternidade. O véu foi rasgado, o caminho para o céu está aberto pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aplica todas essas verdades em cada um de nós. A Santa Ceia possa nos fortalecer na fé, na convicção, na perseverança do Evangelho. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, vamos seguir na sequência em sala única. Antes eu quero saudar os visitantes, aqueles que nos visitam nessa manhã. Obrigado pela visita. Estou vendo ali Jardilene, não é? Que bom. Alguns familiares ali de Eduarda, a mãe e irmão também, não? Não, cunhado, ok, muito bem, que bom ter vocês nos visitando. Mais alguém dá um sinal para a gente ver, se tiver alguém nos visitando, a mãe e a irmã de Raquel, que bom, não, acho que são esses, não é? Vamos dar as boas-vindas juntos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim, Lucas, meu primo, está ali também, verdade. Muito bem, primo. Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Lucas está aí dando os primeiros passos na fé. A igreja sempre está aberta para você, para todos os irmãos que nos visitam. Deus abençoe. As crianças hoje terão uma salinha única. Podem vir aqui à frente. O berçário também funcionará. A pequenininha também nos visita hoje, né? A prima de Gabi. Oremos. Senhor, obrigado por cada uma dessas crianças. Rogamos que o poder da ressurreição também esteja sobre elas, o sangue de Jesus. Abençoa-lhes em nome do Senhor. Amém. Pode subir. Meus irmãos, e aqui vamos terminar o livro de Marcos. Que pena e que bênção, não é? A vontade que tem é recomeçar tudo de novo. Agradecemos aos professores, Tiel, pastor Érico e outros que deram as aulas. Eu acho que só fomos nós três. André também, acredito que deu alguma aula. Em Marcos não, André? Ok. Então, foi muito bom. Eu agradeço o presbítero Silvio, né, que contribuiu, dando ali todo o material, vários livros, comentários. Já devolvi hoje, Fui chegando e logo colocando dentro da mala do carro dele. Eu digo, dá uma olhada se eu trouxe tudo, né? Pode ter esquecido de algum, mas muito obrigado, foi muito útil. A vontade que tem é começar tudo de novo, irmãos, e tão bom.
Eu quase não entregava os livros, viu, Silvio, hoje, porque eu ainda queria continuar, mas eu lembrei que está tudo gravado. Está tudo gravado no canal, disponível, e eu vou dar uma revisada assim em algumas coisas que os irmãos talvez estejam acompanhando. Toda semana eu estou tentando fazer um pequeno texto evangelístico. Já fiz uns 3. E a minha intenção, a partir de agora, é continuar fazendo outros com base em Marcos. Então, a minha intenção é voltar aos vídeos e cada vídeo uma meditação breve. Então, eu recomendo para os irmãos, revejam, estudem, não deixemos desperdiçar um material tão bom que nós tivemos acesso. E hoje será a última aula. Vamos abrir em Marcos, capítulo 16. Esse capítulo vai falar sobre a ressurreição de Jesus, os aparecimentos de Jesus, né, especialmente aqui a Maria Madalena, depois 2 discípulos, a ordem para a evangelização e a ascensão de Jesus. Então, vamos daqui a pouquinho ler o texto. Antes da leitura, eu só quero dar um breve testemunho. Eu estava estudando esse último capítulo, né, sobre a ressurreição, e me lembrei, e também ouvi um testemunho de alguém dizendo, não lembro quem foi, que uma das coisas que mais lhe perturbavam antes de conhecer a Cristo era a questão da morte. A morte apavorava essa pessoa. E eu lembrei de mim. E realmente eu era assim, a morte me apavorava, eu culpava Deus, né, porque Deus permitia a morte, e coisas assim, né, na infância para a adolescência, alguns acontecimentos, velórios de pessoas da família, e eu achava terrível, por que isso? Eu não entendia porque tinha que ser assim, que injustiça de Deus. Mas quando eu me converti, quando eu comecei a entender, eu fui vendo que a morte é necessária, é a disciplina de Deus, o julgamento de Deus, é o salário do pecado. A culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Nós merecíamos isso, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos salva em seu Filho Jesus e vence a morte, de tal forma que a morte não deve ser temida, o aguilhão foi quebrado. Nós não precisamos temer mais nem a morte. Temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, vamos ler esse capítulo que traz essa esperança de vida. O Senhor venceu a morte, Ele ressuscitou. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios.
E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam em casa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pelo estudo desse evangelho, que nós possamos perseverar na pregação do evangelho, no conhecimento do evangelho, que continue transformando nossa vida. As vidas continuem a ser salvas, pessoas continuem a crer, continuemos a missão como igreja, até que o Senhor retorne. Nos abençoa, faz-nos entender a Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, te pedimos e te agradecemos. Amém. Antes de falar mais sobre esse texto, eu quero comentar o texto de Marcos 27, versos 51 a 53. Eu não vou ler, mas esse texto, ele fala da crucificação. O que aconteceu ali na crucificação? Jesus, dentre tantas coisas que aconteceram, há um destaque para que o véu do templo foi rasgado. O véu foi rasgado. Toda aquela história que nós sabemos, simbologia do tabernáculo do templo, havia o Santo dos Santos e um véu que separava, as pessoas não podiam entrar ali, só o sumo sacerdote uma vez por ano, levando sangue por si mesmo e pelo povo de Deus. E quando Cristo morre, um dos sinais é esse, o véu rasga-se de cima a baixo. Isso significa que nós, todo que crê, tem acesso a Deus. Não precisa mais o sumo sacerdote humano. Cristo é o sumo sacerdote, aquele que ofereceu o sacrifício eterno. Cada um de nós pode chegar-se a Deus. Hebreus, depois os irmãos deverão ler o livro de Hebreus, explicando sobre isso, explicando sobre toda a aplicação daquilo que era sombra, agora em Cristo é plenitude, é verdade. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Intrepidez é confiança para aproximar-se de Deus. Por causa de Jesus, cada um de nós pode ter confiança, não precisa ter medo, pode chegar a Deus por causa do sangue de Jesus. Esse texto, ainda de Marcos 27, ele vai falar sobre sinais que ocorreram ali, mostrando que Cristo era o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Lá vai falar, primeiramente, que a cortina rasgou-se, como já disse, o véu, de alto a baixo. Segundo, houve tremor, houve terremotos, rochas fenderam e túmulos foram abertos. O texto vai nos dizer que ali, quando Jesus morreu, isso aconteceu, túmulos foram abertos e mortos apareceram em Jerusalém quando Cristo ressuscitou. Não se sabe exatamente onde estavam esses que ressuscitaram
ali do dia que Jesus foi morto até o dia da ressurreição. Alguns autores acreditam que eles só ressuscitaram quando Cristo ressuscitou. A maioria acredita que eles ressuscitaram quando Cristo morreu, pelo contexto aqui de Mateus 27. Sendo de uma forma e de outra, foi um sinal profético também. Imagine, em Jerusalém, pessoas, não tem o nome dessas pessoas, não tem registrado na Bíblia, mas eles ressuscitaram. Quantos ninguém sabe? Imagina a alegria das famílias, talvez o susto, né? Aqueles que tinham morrido, alguns chegaram na cidade, se apresentaram a várias pessoas. E tem todo esse significado, é um sinal do poder, da morte e da ressurreição de Cristo. Também é uma profecia, aquilo que aconteceu com eles, um dia vai acontecer conosco. Eles ressuscitaram, nós também ressuscitaremos. Aquele que crê. Essas pessoas não têm registrado na Bíblia, algumas pessoas acham que, por não se falar mais neles na Bíblia, não tem nome, não tem mais detalhes, algumas pessoas acreditam que eles foram transladados, talvez depois de algum tempo. Não é certeza. Pode ser que eles tenham continuado vivos e depois morreram normalmente, como Lázaro, também deve ter acontecido algo semelhante. O corpo ressurreto, a gente vê que Jesus, ele agora, ele tinha um corpo, de certa forma, diferente de quanto ele estava aqui, como ser humano. Algumas pessoas não o reconheceram, algumas vezes, talvez, pelo corpo ressuscitado, algumas também estavam impedidas de ver e de reconhecer Jesus ressuscitado. E eu não vou falar muito aqui, mas lá em Coríntios 15, traz detalhes que nós receberemos um novo corpo, aquilo que é carnal, lá nós teremos um corpo espiritual, e isso tudo é impossível a nós, mas é possível para Deus. Nós um dia ressuscitaremos, porque Cristo ressuscitou. Voltando ao texto de Marcos 16, esse texto é um dos textos difíceis do Novo Testamento. Vários teólogos se debruçam sobre ele, comentaristas. Ele é difícil porque, especialmente dos versos 9 ao 19, não está presente nos manuscritos mais aceitos. Então, alguns teólogos ficam assim sem entender, não é? Porque essa parte do texto não tem nos manuscritos mais aceitos pelos teólogos, mundialmente falando. No entanto, isso não é motivo de desconfiar do texto ou de dizer que não é importante. Ele é a palavra de Deus. É um registro ali do testemunho, da história dos primeiros cristãos. Existem coisas bem fortes nessa parte final, dizendo que pessoas, os sinais, quem crê e for batizado será salvo, estes sinais hão de acompanhar, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso aconteceu, tem registros na Bíblia que isso aconteceu. Então, é palavra de Deus. Nós vemos que essa questão de quem crê e for batizado é uma ordem. É verdade, ainda hoje é assim. Quantos creram, foram batizados, ainda hoje. Nós devemos crer, o batismo não salva ninguém, mas o crer, quem crê será batizado. Vemos também essa questão desses sinais, onde acompanhar aqueles que creem. Na Bíblia tem registros, fora dos evangelhos, em Atos, em outros livros, que pessoas foram curadas pelo nome de Jesus. Pessoas receberam libertação de demônios, como a própria Maria Madalena tinha 7 demônios, ela foi livre dos demônios pelo poder de Deus. E assim, há um debate, será que essas coisas acontecem hoje ainda ou foram só naquela época? E a Bíblia traz registros
pessoas que falaram em línguas, receberam o dom do Espírito Santo em Pentecostes e outros lugares. O Espírito Santo foi derramado e elas receberam esse dom. E Paulo foi ali mordido por uma víbora venenosa e uma cobra, não é? Esperava-se que ele morresse imediatamente, mas ele não morreu, não teve mal nenhum. E aquilo foi um testemunho para aquelas pessoas que presenciaram esse milagre. Na Bíblia não tem um caso específico que alguém que tomou veneno e que não morreu, mas na história da igreja tem um caso lá de alguém que tomou o veneno e não teve mal nenhum. No entanto, há um cuidado dos teólogos para as pessoas não quererem fazer isso por brincadeira, né? Não dizer eu tenho fé, mal nenhum vai me acontecer. Não, isso aí é tentar a Deus. Agora, se por causa do Evangelho nós formos colocados em situações difíceis, devemos confiar no Senhor. A gente estava lembrando, né? Em Ronaldo Lidório, quando estava lá em Gana, colocaram veneno na água dele. Veneno na água dele. Então, imagine, né? Coisas assim. Eu não sei se ele chegou a beber ou se percebeu antes, mas tem pessoas que querem envenenar os cristãos, querem fazer mal, e assim, ainda hoje, devem confiar no Senhor. Mas devemos fugir de fanatismos, né? De dizer, ou então de interpretar esse texto de uma forma, então todos vão ter que falar em língua. Não é isso que o texto está dizendo. É um testemunho do que aconteceu. Vários teólogos, vários homens de Deus acreditam que isso foi só para aquela época, como testemunho ali do Messias, do Cristo, do poder de Cristo. Outros acreditam que ainda hoje pode acontecer. Várias pessoas, Jonathan Edwards, que é um dos grandes teólogos, acredita que foi assim, ele já faleceu, ele acreditou que foi mais para o passado. Hendricks também acredita que foi mais para o passado, e vários outros acreditam que isso aqui é verdade, mas que foi mais para o passado. No entanto, eu estudei mais esse texto pelo comentário de Hernandes Dias, e eu penso como Hernandes, né? Ele acredita que pode ser para hoje. Deus é livre, Deus é soberano, Ele pode. No entanto, não é uma regra que todo cristão tem que falar em língua. Não é uma regra que toda pessoa que a gente colocar as mãos vai ser curada. Não é assim. Temos que ter entendimento, mas saber que Deus é livre, Ele é o mesmo hoje e ontem, Ele pode fazer qualquer dia, qualquer hora. Então, meus irmãos, ontem mesmo eu lembrei desse texto, né? Eu fui visitar uma pessoa, uma prima nossa que está enferma, sempre eu tenho compartilhado um pouco aqui com os irmãos. Ontem eu e Simone, à noite, fomos visitá-la, né? Fazer o curativo, como tenho feito algumas vezes, e terminou o curativo, a gente leu esse texto para ela. Lemos ali sobre a ressurreição, explicamos mais uma vez, e foi tão bom. E no final a gente impôs as mãos sobre ela. Senhor, em nome de Jesus, se for da tua vontade, cura. É um câncer. Ela está lá com a perna, não é, sofrendo, fazendo os exames para uma provável cirurgia, se tiver condições. No entanto, ela ficou tão feliz, a gente saiu comentando, parece que ela está entendendo um pouco do Evangelho, que a principal cura é a salvação. Crer é mais importante do que a cura. E ali nós impomos as mãos sobre ela, não sabemos se ela vai ser curada ou não. Isso não cabe a nós, mas nós sabemos que o nome de Jesus é maior do que qualquer enfermidade. Se Ele quiser, Ele pode curar, nós cremos. A nossa parte é orar, a nossa parte é pedir. Os sinais seguirão, se Deus quiser. Se Deus quiser, isso é a soberania. Nós não devemos ficar envergonhados se orar por alguém e a pessoa não for curada. Não, nossa tarefa é pregar. Nossa tarefa é orar, nossa tarefa é proclamar, e os sinais seguirão conforme a vontade de Deus. O texto, capítulo 16, né, como estamos vendo, tem um detalhe aí do texto, né, que vai falando que Maria Madalena e as mulheres
compraram aromas muito cedo, no primeiro dia da semana. É interessante que foi no primeiro dia da semana que muita coisa aconteceu na igreja primitiva. Por isso que hoje nós nos reunimos como dia do Senhor no domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Pentecostes no domingo. Derramou o Espírito Santo. João, na ilha de Patmos, viu o Senhor ressuscitado num domingo. Então, de tal forma que nós temos o dia do Senhor, devemos, historicamente falando, a um respeito, a algo direcionado ao domingo, aquele nosso ligado ao mandamento de guardar o sábado. Nesse sentido, nosso descanso. Cristo é nosso descanso. Ele, crendo nele, nossa alma descansa. Ele ressuscitou no domingo. Então, as mulheres, aquelas últimas ali, diante da crucificação, elas ficaram até o fim com João. Elas foram as primeiras a ver a ressurreição. Mulheres que naquela época eram discriminadas de certa forma, o testemunho delas não valia nos tribunais, mas Jesus dá credibilidade, mostra a elas são as primeiras. A Bíblia diz que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, outro texto diz que apareceu às mulheres. E que maravilha isso, né? Isso é a essência do Evangelho. A quem Jesus apareceu primeiro? A Maria Madalena, uma pecadora. Uma pecadora que tinha 7 demônios. Ela agora estava agradecida, servia ao Senhor, e Jesus aparece para ela e a transforma numa testemunha. É isso que acontece com cada um de nós. A essência do Evangelho é essa. Cristo é o Evangelho, ele veio salvar pecadores como Maria Madalena. Ela tem a fama de prostituta, mas não tem isso na Bíblia. Ela tinha 7 demônios e foi liberta e se tornou testemunha ali da ressurreição. Ele aparece para 2 dos seus discípulos e assim, outros textos, a Bíblia diz que essas mulheres correram, foram chamar os apóstolos Pedro e João, né? Pedro e outro discípulo, que acredita-se que era João, o discípulo amado, o autor do outro evangelho de João. Eles correram para o túmulo, correram juntos. Em determinado momento, João corre primeiro e chega primeiro e vê ali, mas não entra. Depois Pedro, né, naquele seu temperamento, olha e entra e vê, e João depois entra e crê. Então, é isso, né? Os anjos aparecem, diga aos discípulos, inclusive a Pedro, que eu encontrarei com eles na Galileia. E assim o Senhor vai se revelando até chegar a 500 pessoas. Ele aparece ali para os discípulos reunidos, diz: Pai seja convosco. Ele poderia discriminá-los ou repreendê-los, como fez em algum momento, repreendeu a incredulidade deles. Mas houve um momento que ele aparece, em vez de repreender, ele diz: Pai seja convosco, e derramou o Espírito sobre eles. Então, tudo isso é o testemunho bíblico da ressurreição do Senhor Jesus. Há uma parte do texto, diz que elas ficaram atemorizadas, surpresas. Um outro evangelho vai dizer que, além de surpresas e atemorizadas, elas ficaram alegres, tão alegres porque viram o Senhor e, ao mesmo tempo, temendo. E de dizer aos discípulos e a Pedro, né, tão significativo, não que Pedro seja o principal dos apóstolos ou mais importante, não, mas a essa altura provavelmente Pedro estava triste demais, Pedro estava desacreditado em si mesmo, talvez achando que não era mais nem discípulo, quanto mais apóstolo. Ele negou e Jesus vai lá na Galileia, no mesmo mar, o mar de Tiberíades, e fala e faz a segunda multiplicação, consola Pedro, tu me amas, Pedro, e restaura Pedro. Então é muito significativo. Diga aos meus discípulos, inclusive a Pedro, que ele continua sendo meu discípulo. E restaura, isso é tão significativo, porque Pedro traiu e nós muitas vezes traímos também. Às vezes a gente se sente como Pedro, será que eu sou ainda discípulo? Já traí tanto o Senhor, mas Deus não desiste de nós. A cruz passa mais uma vez pela vida de Pedro e também pelas nossas vidas.
O verso 7 diz que, como ele vos disse, aconteceu como ele disse. Ele avisou várias vezes aos discípulos. Uma delas está em Marcos 10:33. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Condená-lo-ão à morte, o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitarei, ou ressuscitará. Veja que Jesus avisou antes, Jesus foi com coragem para Jerusalém, ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo e era necessário, ele avisou os discípulos, ainda assim eles duvidaram. Ainda assim houve incredulidade. Isso representa cada um de nós, a incredulidade, a dureza do nosso coração. E nós devemos crer, nós somos duros, nós somos, por causa do pecado, a dureza do coração realmente é grande. Só o Espírito Santo para quebrar a dureza do nosso coração. Mas o texto diz, como ele vos disse, aconteceu. Romanos 1,4 diz que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele fala sobre esse Espírito de santidade que ressuscitou a Jesus. Ele foi designado Filho de Deus. Esse Espírito que santo também é o que santifica nossas vidas pelo poder da ressurreição. O poder que ressuscitou Jesus é o poder que nos santifica, que nos salva, que perdoa nossos pecados, que nos transforma, lavando os nossos pecados. Esse é o efeito, um dos efeitos da ressurreição. 1 Coríntios 13:4, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então, nesse texto, Paulo fala da fraqueza dele, do chamado. Ele foi chamado porque Jesus ressuscitou. Nós também, todo cristão, somos fracos, mas somos fortalecidos na união com Cristo. A união de Paulo e de todo cristão na morte e ressurreição de Cristo. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele viveu, nós também ressuscitamos. É a nossa união com Cristo, inseparável, para sempre estamos com ele. Essa união inseparável, nada nos separa de Cristo, nada nos separa do amor de Deus. Somos unidos nele nos seus sofrimentos, mas também somos unidos na sua vida, na vida eterna. A vida de Deus nos é dada em Cristo, a sabedoria, a graça, o poder de Deus nos é dado através da nossa união com Cristo. 1 Coríntios 15, 54 e 55. Também 15, verso 1 a 8, vai dizer a sequência, pelo menos em parte, da revelação de Jesus depois de ressurreto. Fala aqui que Jesus se revelou a Pedro, aos 12, mais de 500, e a Tiago, seu meu irmão, né, filho de Maria e José, depois se tornou líder na igreja, a todos os apóstolos e a Paulo. Então, Paulo viu o Senhor ressuscitado na estrada de Damasco. João viu pessoalmente, viu também na visão, na ilha de Pátmos. Os testemunhos aqui. Também, e quanto a este, estou lendo um pedaço do texto de Coríntios 15, quanto a este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Então, meus irmãos, um dia nosso corpo mortal, ele vai ser revestido de corruptível, né? Mortal, corruptível, vai ser revestido de incorruptibilidade. E nós viveremos para sempre, e vai se cumprir essa palavra. Tragada foi a morte pela vitória, a vitória de Cristo. Ela já aconteceu, a morte já foi vencida, mas no último dia, quando ressuscitarmos, será plena essa profecia. Tragada foi a morte, onde está a morte, a tua vitória. Nós não podemos, o texto vai nos dizer que nós não podemos
crer em Cristo só para essa vida. Seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós temos que crer que isso nos levará à vida eterna. Um dia teremos um corpo incorruptível, sem pecado, santificado. Não mais haverá morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Nós devemos crer, nós devemos esperar esse dia. Que dia maravilhoso, meus irmãos. A morte, como eu falei no início, era algo que eu temia muito. Ainda hoje, claro que a gente sofre, não é? Quando alguém da família morre, algum irmão, mas é diferente. Nós temos a certeza da ressurreição. É triste, ainda hoje, né? Quando eu penso, tem dias que, não sei vocês, mas tem dias que ainda hoje, tem dia que eu amanheço assim, meio, sabe, como sou, meio deprimido, e eu fico pensando, aí ali eu fico me acordando, aí vem uns pensamentos maus, aí eu fico pensando, eu digo, meu Deus, daqui uns dias Simone vai morrer, daqui uns dias, eu vou sentir falta. Cadê Simone? Cadê Simone? Cadê Simone? Não, não morreu não. Não morreu não. Mas eu estou dizendo para vocês verem, né? Aí eu fico pensando, eu digo, meus filhos que eu tanto amo, um dia eu vou me separar deles. Aí fica um pensamento tão ruim, sabe? Aí fico pensando, eu não queria viver para sempre com eles. Aí dá aquela tristeza, aí graças a Deus que o Espírito Santo vem e eu me lembro do Evangelho, eu me lembro da ressurreição, me lembro que a vida eterna é realidade. Nós estaremos juntos na eternidade. Aí volta o ânimo, volta a alegria. Não é? Como isso é verdade, nós não podemos crer em Cristo só para essa vida. Há uma promessa onde estaremos juntos, onde poderemos dar as mãos. Ainda que morra, viverá. Quem crê nisso, ainda que morra, a gente pode morrer. Eu posso morrer até primeiro que esse morra. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Se morrer, nós nos encontraremos por toda a eternidade. A morte foi vencida. Isso é a essência da vida, da fé. Os sentimentos nossos mentem, nos enganam, nos traem. A carne, a luta da carne. Mas é verdade, nós ressuscitaremos. O Senhor ressuscitou. Não é vã a nossa fé. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, né? Eu entendo, irmã, eu entendo, é verdade. Só Deus que nos consola, só o Evangelho, né? Na perda do seu esposo há pouco tempo ainda, né? Mas é o que dá ânimo para continuar. Cristo voltará, logo estaremos todos juntos. Deus a abençoe, irmã. O verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deve ser ações de graças. Que bom que Jesus ressuscitou, senão é vã nossa fé, senão a Bíblia não tem razão. Mas graças a Deus que é verdade. Graças a Deus. Mateus 27, como já disse, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiram ressuscitaram, saíram do sepulcro, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Algumas frases do pastor Hernandes Dias que eu vou dizer agora. Nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria e inflamadas de um novo valor. Veja como é importante esse comentário do pastor Hernandes Dias, né? Os discípulos estavam tristes, estavam ali sem entender nada. Que dias difíceis ali em Jerusalém, voltaram às redes, que decepção, Jesus, aquele todo-poderoso que curou, que andou sobre o mar, agora morreu. Eles estavam confusos.
Nada poderia animá-los senão a ressurreição de Cristo. Quando eles viram, eles se reanimaram. É verdade. Isso é maravilhoso, irmãos. Nada consola a gente, nada senão a ressurreição de Cristo. Aqueles homens e mulheres tristes, desesperados, foram transformados em pessoas radiantes de alegria, inflamadas pelo novo valor da ressurreição. Simone chegou, está viva. Está viva. Ela nem viu o que aconteceu, depois eu explico para ela. Então, pastor Hernandes disse, a história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma festa. Olha só que coisa linda, a história da Páscoa não termina com o funeral de Jesus, termina com uma festa, a celebração, a ressurreição do Senhor, maior festa dos cristãos. O cristianismo é primariamente chamada a comunidade da ressurreição. Nós somos a comunidade da ressurreição. Já falei aqui, muitas coisas que aconteceram no domingo. Jesus ressuscitou, Pentecostes, João. Sim, agora finalizando, os últimos versos, nós vemos aí, de 9 a 20, é quase unânime para os estudiosos que os versos de 9 a 20 não tenham sido escritos por Marcos. Há esse estudo aí teológico. Dois melhores e mais antigos manuscritos, o Vaticano e o Sinaídico, omitem esses versos. No entanto, eles encaram como testemunhos da igreja. Apesar dessas críticas e desses estudos, esse texto, como já disse, faz parte do cânon sagrado e é palavra de Deus. Os comentaristas, eles trazem um exemplo, no Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio sofreu crítica parecida. Acredita-se que uma da parte de Deuteronômio não foi escrito por Moisés, é a narrativa da sua própria morte. Moisés não pode ter escrito a sua própria morte. Alguém escreveu, autorizado pela comunidade de Israel, sob testemunhas, e esse texto é palavra de Deus do mesmo jeito. É o testemunho da igreja, as testemunhas ali que presenciaram, confirmaram que o que está escrito é verdade e faz parte do cânon da palavra de Deus. Da mesma forma, Marcos, ainda que não tenha nesses principais manuscritos, mas é testemunho da igreja, confirmado, pessoas, historiadores, a igreja recebeu como cânon e nós não devemos ter dúvida, é a palavra de Deus e ela é para nós hoje. Como já falei, muitas pessoas acreditam que é palavra de Deus, mas que foi apenas para a igreja primitiva. Os cessacionistas, que acreditam, alguns deles, que os dons espirituais foi apenas para a época de Jesus e que hoje não há mais línguas, não há mais curas e coisas do gênero. Mas, como eu já disse, pastor Hernandes Dias acredita que sim, Deus pode fazer hoje e eu penso da mesma forma. Eu creio que Deus pode dar. Não é obrigado todo mundo aqui na igreja falar em língua, todo mundo ser curado, senão ninguém mais morreria. Mas Deus pode dar. Se Ele quer glorificar o seu nome, Ele pode curar alguém. Se Ele quer dar um dom, seja de línguas ou qualquer outro, Ele pode dar. Eu creio assim. Não é obrigado, os irmãos creem dessa forma, Cada um deve se definir ou pensar sobre que posição tomar diante dessa discussão histórica. É um texto difícil. Eu creio que é para hoje. E assim a gente não vai brigar por causa disso. Cada um pense, estude e viva a sua fé intensamente. Versos 9 a 14 fala sobre a graça
que alcançou Maria Madalena, que tinha 7 demônios. Que graça! O Evangelho é o Evangelho da graça. Agora ela tornou-se embaixadora das boas novas. Fala também sobre a incredulidade dos discípulos e é censurada por Jesus a dureza do coração deles. E finalmente, já caminhando para o final, os versos 15 a 20, a comissão universal, todos, homens, mulheres, gentios, gregos, judeus, são unidos num só corpo. Não há mais a separação, o muro de separação que havia entre judeus e gentios é quebrado por Cristo. Um só povo, todo aquele que crê será salvo. A comissão universal, não apenas a 12 homens, mas toda a igreja é comissionada. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Homens pregam, mulheres pregam, crianças pregam. E assim nós devemos cumprir esse ide, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Como é bom, não é? Ver uma pessoa crer. Quem não crê já será condenado, já está condenado. Nós nascemos condenados por causa do pecado original. Mas quando cremos, somos livres da maldição, do pecado, da lei. Somos livres do poder do pecado. Uma das maiores alegrias da vida é ver alguém entendendo o evangelho e crendo. Como foi bom agora em Pedra d'Água, sexta-feira, meus irmãos. Que dia abençoado nós tivemos. Vários irmãos que estão aqui presentes participaram. A gente foi lá, pregamos, nos dividimos em várias equipes e fomos ali nas casas. Minha equipe era eu, Juliana, Timóteo e Ian. Nós saímos, eu acho que a gente visitou umas 5 ou 6 casas. Olha, irmãos, cada casa era uma história, uma maravilha que Deus fazia. Pessoas não abriram as portas, a maioria abriu. Nós encontramos numa das casas uma senhora com 102 anos, vai fazer 102 anos. E eu preguei para a filha dela, que cuida dela dia e noite, cuida das crianças. Preguei para ela, para uma outra que apareceu, tinha uma criancinha. Ela disse, minha vida é essa, cuidar dela e cuidar dessa criança. Aí eu disse, a minha também, é quase assim também. Né? Temos idosos nas famílias, eu brinquei um pouco com ela. Mas ali preguei o evangelho para aquela mulher, nós pregamos, e eu querendo pregar para a senhora de 102 anos, mas ela estava no quarto, eu disse, dá para a gente pregar para ela? Ela disse, ela não entende, ela já está com a mente muito, né, disfuncional. Aí preguei na sala, e depois, antes de sair, eu disse, eu posso ir no quarto? Eles deixaram eu ir no quarto, eu fiquei feliz. Aí vi a senhora deitada, acordaram ela, acorda, mãe, eu disse, ai meu Deus do céu, deixa a bichinha dormir, mas acordaram, ela se sentou. Aí eu perguntei, a senhora acredita em Deus? Preguei, falei rapidamente da ressurreição, dei uma Bíblia para ela, e assim nós fomos embora. Outra casa, a última, tinha também uma senhora de 96 anos, essa super lúcida, entendeu a mensagem, agradeceu, a senhora crê? Ela disse, eu creio. Como é bom a gente proclamar a palavra de Deus. Eles todos sentados na varanda, foi a última casa, aí... a gente teve uma pregação embaixo de um umbuzeiro. Pensa que coisa linda, um umbuzeiro cheio de umbu. Meu Deus do céu, que maravilha, né? Aí eu pedi, Juliana, faça uma oração. Só tinha rapazes assim, embaixo do umbuzeiro. Aí eu, Juliana, tu faz uma oração? Ela, faço. Aí orou pelos rapazes, e eles, amém, né? Aí daqui a pouco Timóteo falou nas casas, e Timóteo tal, não sei o que, pregou. Eu digo, rapaz, gostei, Timóteo pregando. É coisa boa, que alegria, cumprindo, né? Ir por todo mundo pregar o evangelho. Aí depois Ian, cadê Ian? Está ali Ian, né? Depois Ian lá, orava numa casa, falava, sim, tinha Ana Flora também com a gente. Aí Ian, na última casa, Ian, o que é que tu acha da ressurreição? Ele falou também para todo mundo.
E assim, a alegria, né, de ver a igreja participando, pregando. Foi um dia maravilhoso, meus irmãos. E assim, né, teve uma reunião dos jovens à tarde, pregaram o evangelho, à noite um culto, finalzinho da tarde, passamos o filme Jesus, houve pregação, louvor, o Doce Voz cantou, né? E assim, que maravilha pregar a palavra de Deus. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão e tal. E finalmente, as boas novas, Jesus, mensagem a ser proclamada em todo o mundo. Ninguém pode ficar neutro, ou vida ou morte. Então, meus irmãos, é isso que eu dizia. Em cada casa que a gente tinha oportunidade, eu dizia, vocês creem ou vocês não creem? Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. O evangelho, ou ele é vida ou ele é morte. Não há neutralidade. Ou a pessoa aceita para a vida eterna ou rejeita para a condenação. Então isso é muito forte. Ninguém pode ficar neutro diante da vida ou da morte. Diante da ressurreição, exige uma resposta, ou crê ou rejeita. E assim, Jesus... teve uma casa lá que eu tentei entrar, bati, aí já era 11 horas, perto de meio-dia, 11h30 em diante. Aí uma jovem senhora apresentou-se, eu disse, olha, eu queria falar um pouco da palavra de Deus para a senhora, ela estava na janela. Aí ela foi muito sincera, ela disse, não, eu não quero. Existe tanta gente pregando, eu não sei onde está a verdade. Olha o que a mulher disse para a gente. Não, eu não quero. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Eu estou num tempo da minha vida que eu não quero me envolver com essas coisas, mais ou menos assim. Aí eu disse, respeitei, não é? Mas ainda falei para ela, a verdade existe, ainda que hajam dúvidas, né? Ainda que hajam pessoas distorcendo. Aí falei para ela, a Bíblia é a verdade, em poucas palavras ali resumi. Eu disse, de certa forma a senhora tem razão, eu levo meus filhos para uma igreja, mas não é para qualquer igreja, é uma igreja que com fidelidade crê no Evangelho, busca conhecer a verdade de Deus. Aí falei, olha aqui meu filho Timóteo, eu não levo ele para qualquer igreja. Aí falei da igreja presbiteriana, falei de pastor Hernandes, falei de Augusto Nicodemos, assista para que a senhora possa tirar as dúvidas. A senhora, em parte, tem razão, é tanta gente falando tanta coisa, mas no meio de toda essa heresia existe uma verdade, Cristo ressuscitou. E assim fomos embora, ficou a mensagem para ela pensar. E, finalmente, versos 19 a 20, não é? Que coisa linda, o final do livro, a ascensão de Jesus. Depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Que coisa linda. A obra está cumprida, o que ele veio fazer está consumado, ele fez e voltou aos céus e voltará. Ele está lá sentado, intercede por nós, governa o universo e voltará. Assentou-se à destra de Deus. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, irmãos, finalizemos com isso, né? A igreja faz a missão, prega. Quem coopera com eles é o Senhor. Nós pregamos ali em Pedra d'Água, mas quem faz a obra é o Senhor. Os sinais, a gente prega e os sinais seguem, vidas sendo salvas, pessoas sendo libertas, pessoas recebendo a salvação, são os sinais. Não cabe a nós é o proclamar, o Senhor coopera conosco, o Senhor está agindo, e assim os sinais só quem faz é Deus, a salvação só quem faz é Deus. A nossa tarefa de igreja é a proclamação. Vamos finalizar, se Neto tiver algum louvor, está convidado, está dando aula, certo? Ok, se puder. É isso, meus irmãos, terminamos, que maravilha. Estaremos estudando, se Deus quiser, sobre o tema da política, né? A partir de domingo que vem, nós estaremos reunidos aqui, estudando com simplicidade. A gente não vai estar falando detalhes políticos ou induzindo os irmãos a essa ou aquela
ideologia política, mas estaremos mostrando o que a Bíblia diz, não é? E peço que os irmãos possam estar em oração, que possamos ser respeitosos uns com os outros, e assim nós vamos ter, se Deus quiser, dias abençoados. Não serão muitos dias, mas que a gente vai esclarecer esses temas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para nós, particularmente, que a gente tenta responder. Não é? Evitemos debates aqui na hora da aula, porque senão a gente perde o foco. Não é? E assim, se Deus quiser, a gente vai ter aulas abençoadas. Ok, som, ok. Mateuzinho, por favor. Bandilson, você pode esquentar os dedos ali no baixo, por favor? Vamos cantar. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto isso, muita gente caminhando por aí. Vamos ficar de pé? Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Eu sou e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu, para onde tu quiseres me enviar, e coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. No início, as mulheres começam. Os homens, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Todos o chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim.
quero incluir nessa oração e bênção apostólica a vida do nosso irmão Fernando, da Mocidade. Ele está morando em João Pessoa, tem passado dias difíceis, ele sempre pede que orem por ele. Também o conselho se reuniu na última reunião e decidiu colocar Fernando em disciplina pública. Ele reconheceu os erros dele, o pecado, e esperamos que ele possa ser restaurado o mais breve possível. A comunhão com Deus, em primeiro lugar, e a comunhão com a igreja. Então, ele está em disciplina pública. Oremos por nosso irmão Fernando. Senhor, nós oramos por nosso irmão Fernando. Reaviva nele, Senhor, o teu chamado, a salvação, a santificação, a ressurreição de Cristo, que ele jamais olhe para trás, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do nosso irmão. Oramos pedindo a tua bênção sobre ele, Senhor. Fortalece-o em Cristo Jesus. Fortalece o nosso irmão. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Repetindo o aviso, às 18 horas teremos nosso musical, todos estão convidados, convide os familiares, amigos, a celebrarmos a vitória do Senhor. Bom dia a todos, boa semana.